E no teatro, agora que você é professora também, o artista não pode ter pudor com nada. Não pode ter medo de ousar. Como é que você lida com isso? Você lidou com isso no começo da sua carreira? Como é que você faz para passar isso para os seus alunos? Bom, pudor é uma palavra, não sei, talvez se seja essa. A coisa da liberdade, o Moisés era muito rígido numa questão ética, da relação, assim, das relações, né? Lá a gente tinha limites claros, assim, para a gente trabalhar ali. Então, eu nunca participei de grupos que as pessoas né, associam ao teatro, assim, tipo os Celso, que as pessoas ficam peladas lá, né, trabalhando. Eu nunca participei de espetáculos que tivesse essa pegada, nem de processos, porque isso depende muito do diretor e dos atores que você está trabalhando, né? Lá no começo, né, a minha história lá com Moisés, os exercícios eram muito íntimos, assim, era de uma intimidade muito forte, que hoje em dia eu tenho muito cuidado em estabelecer. Agora... as coisas mudaram muito. Esses dias eu até estava conversando com um amigo que ele falou, nossa, eu não aplico mais exercícios que tenha contato de corpo, a gente fazia muitas coisas que, né, um tem que pegar e vai, e passa, e rola, e gira. Hoje em dia a gente trabalha com um certo mais, né, com mais cuidado. E eu trabalho com, né, então, também tem isso, assim, eu trabalho com adolescentes, bem adolescentes, jovens, e eu trabalho com grupos de atores mais velhos e experientes. Daí dá para você propor coisas mais, não sei, mais íntimas, talvez seja a palavra. Mas eu acho que o ator, ele tem que trabalhar para que ele não tenha, não, porque é impossível não ter, mas que ele perceba os seus preconceitos, entende? Que ele aprenda a lidar com isso, né? Isso, porque a hora que você fala assim, isso, por exemplo, vou dar um exemplo. Porque tem pessoas, por exemplo, que fazem teatro, esse tipo de personagem eu não faço, esse tipo de coisa eu não aceito fazer. Isso. Ou até mais uma coisa menor, assim, eu faço esse personagem, mas o personagem ele fala um palavrão. Mas eu não gosto de palavrão, eu como pessoa não gosto de palavrão. E daí eu posso até falar o palavrão, mas o palavrão ele vai sair meio torto da minha boca. Como fazer, por exemplo, uma peça do Plínio Marcos sem falar um palavrão, por exemplo. Isso. Ou eu vou fazer um gay. Como é que eu posso fazer um gay se eu tenho problemas com as pessoas gays? Entende? A minha relação diante da coisa, de verdade, assim, da vida, da opinião, porque aquele trabalho nada mais é do que você desenhando um outro ser, né? Então, quanto mais amplo for a perspectiva de vida, de mundo, de homem, melhor você vai criar. Você falou que hoje em dia você não pode fazer os mesmos exercícios com seus alunos, porque as coisas mudaram muito. Por que as coisas mudaram muito? Hoje a gente vê muito politicamente correto, a gente vê no Congresso Nacional uma bancada religiosa que prega coisas bizarras. Por que as coisas mudaram tanto? Eu acho que as coisas mudaram porque as coisas mudam, né? Assim, é impossível parar o tempo e parar a realidade das coisas. Mas muda para melhor ou para pior, né? Ou para melhor e para pior ao mesmo tempo, né? É paradoxal, mas eu acho que é por aí. Então, não sei, a forma da vida toda mudou. Quer dizer, hoje a criança é diferente do que eu era criança, né? Todo mundo fala isso, mas assim, os adolescentes têm uma outra perspectiva, o mundo é outro, elas sabem de mais coisas, têm acesso a mais coisas. E eu acho que as pessoas ganham vozes, né? Por exemplo, como as mulheres hoje ganharam um espaço maior de fala e de luta,
que é ótimo, que é incrível, né? Hoje a gente pode falar o que a gente não quer mais e falar o que a gente quer daqui para frente. Enfim, todas as outras minorias, digamos assim, né, que não são tão minorias hoje mais, ganharam espaço. E aí o teatro, o teatro é esse espaço artístico que atualiza os mitos. Ele atualiza o homem, ele atualiza a forma de viver. Então o teatro ele é forçado também a rever os seus conceitos, entende? O ano passado teve uma polêmica super grande lá em São Paulo com um grupo chamado Os Fofos, que é um grupo que estuda a linguagem do circo, e eles tinham uma personagem que fazia o blackface, não sei se você já ouviu falar, que é a máscara com tinta preta e tal, para fazer a empregada e tal. O movimento negro, não só de São Paulo, né, mas principalmente de São Paulo, nossa, foi um fuá enorme, assim, eu acompanhei super. Eles criaram uma relação de confronto que teve que, assim, a peça foi suspensa por um tempo. E realmente, daí o diretor falou, nossa, então, né, não quero ofender ninguém, né, não quero, deixa eu rever o que eu estou fazendo. Então, hoje em dia pode fazer blackface, não pode fazer blackface. O teatro está isento disso ou não? O teatro tem que caber também nessas regras novas. Daí você começa a se podar, né? Então, daí entra uma questão assim, o teatro, ele é um espaço de denúncia também. Eu não posso higienizar o teatro, não posso tirar tudo que é ruim do teatro. Eu posso fazer uma cena de estupro no teatro, mas nossa, mas será que a gente vai estar incentivando estupro? Será que a gente pode falar sobre isso? Será que a gente pode tomar a voz de quem já foi estuprada? Olha quantas questões. Mas assim, imagina se eu for tirando tudo que eu não posso dizer, o teatro vai não existir mais. O teatro e qualquer outro tipo de arte, né? né? Exatamente, de expressões. Você acha que o tipo de arte, o teatro e qualquer outro tipo de arte representa, de uma certa forma, a sociedade do país? Não sei se representa, mas talvez reflete a realidade do país, com certeza. Não só o teatro, mas como a arte. A arte é esse lugar de espelhamento do homem, né? Então, com certeza, o que acontece na sociedade, a arte está refletindo, está trabalhando, elaborando, crescendo, entrando em crise, porque é isso. Então, tá, a gente não pode fazer isso, mas a gente ignora isso? Não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar essas mudanças e não dá para ignorar o que as pessoas estão falando, né? Então é um elo, né? Uma coisa que está ligada. É um nó. É um nó, exatamente. E você decide ser professora por qual motivo e que tipo de professora você é hoje? Então, eu começo a dar aula como um desdobramento do meu trabalho. Então, assim, eu nunca pensei em dar aula, né? Atriz, tá. Então, eu comecei a dar aula depois de 10 anos de trabalho. Que eu penso, bom, acho que eu entendo algumas coisas e posso compartilhar com algumas pessoas. Porque eu não entendo mais o professor como esse cara que sabe de todas as coisas. E teatro também não é só aula, você vai ler muitas coisas, né? Exatamente. E mais do que isso, você vai proporcionar, oferecer uma experiência artística. Entende? Não dá para eu te explicar o teatro, não dá para eu... eu posso te explicar, mas você só vai entender a hora que você for lá e se experimentar no ato de teatrar, né? No ato de se relacionar com o público. Então, o que eu faço é propor esse ambiente de criação. É que não dá para ensinar o teatro via racionalidade. A gente ensina também,
Mas o teatro, a pessoa vai entender no experimento, no ato de experimentar a relação com o público. Então, eu ofereço um ambiente de liberdade criativo para que a pessoa consiga ir lá e experimentar essa relação. É claro que existem muitas barreiras, aquilo que a gente estava falando da escola e de toda da família também, quer dizer, a criança ela é colocada num lugar de obediência e da relação certo e errado, quer dizer, você faz aquilo que é certo ou você faz aquilo que é errado. E no teatro, para a gente desconstruir isso, né, que não existe uma ação certa ou errada, existe a ação que você vai lá e faz, é um trabalho, assim, né? E a pessoa, às vezes, com 14, 15 anos, ela já está completamente tensionada, pressionada pelo que ela deve fazer de certo ou errado, ela não sabe direito como se comportar. Então, o teatro é esse descascar, né? É o tirar da máscara, de verdade, assim, qual é o teu fluxo criativo que não está engessado, ou melhor, que está engessado, mas como é que a gente tira ele aí de dentro? As pessoas já vêm pré-moldadas para você, né? Completamente. Você tem que desconstruir isso aí. Sim, exato, porque o mundo molda. E é importante que seja assim, né? O mundo ele tem que moldar mesmo, senão a gente não teria forma e sairia por aí. Mas é que realmente, assim, hoje em dia a pressão é muito forte para que você aprenda, para que você seja útil, para que você seja produtivo. E a arte, ela está em outro lugar. Primeiro que ela está no campo da inutilidade. Graças a Deus, né? A arte, ela sai da camada utilitarista, né? Não se faz por um grito, por uma urgência, por uma necessidade. Então ela está lá porque ela quer fazer aquilo, porque ela quer se experimentar naquela situação. Bom, então, mas eu aprendo anualmente, né? Quer dizer, toda a turma me faz entender algumas coisas. Então, a professora que eu era 10 anos atrás, com certeza não é a mesma que eu sou hoje. Até mesmo porque eu, toda vez que passo por um processo como atriz, eu cresço e descubro coisas e descubro procedimentos para usar com eles, falar, eu entendi alguma coisa por aqui, então eu posso, por aqui também, tentar tirar deles coisas, né? Histórias, material humano. Você não faz aquelas pressões que o seu professor fazia com os alunos. Não, exatamente, então, eu aprendi isso com ele também. Exatamente, ele me diminuía muito quando ele falava, nossa, mas o que é isso? O que você está fazendo? Hoje eu tomo um super cuidado. Por quê? Porque qualquer coisa que essa pessoa faça que aumente a si mesma, para mim tá bom. Ela não tem que ser melhor que o outro, ela tem que ser melhor que ela. Melhor também não é exatamente isso, mas ela tem que ser maior, talvez, que ela tem que ampliar o que ela era antes. Então é isso, porque, imagina, eu trabalho com não atores. O teatro, eu uso o teatro, a princípio, não é para ensinar a pessoa a arte da cena, não. É o teatro para se conhecer, para conhecer o corpo, para conhecer as emoções diante das relações, da vida, né? Que as pessoas não sabem lidar com as emoções. A escola te ensina a lidar com as emoções? Muito pelo contrário. Ninguém fala sobre isso. O teatro é esse lugar onde eu posso falar sobre... Ainda mais hoje em dia no mundo politicamente correto, né? Isso, exatamente. As coisas... Então, mas aí que tá. Quando tem uma força de enquadrar, tem uma outra força de expandir, né? Então, é um jogo. Não sei se o politicamente correto consegue abafar de todo a arte, entende? A arte está aí, eu acho que ela é mais forte. E nos seus alunos você tem ali dois opostos. Você tem, imagino, né, que você tem alunos que vão lá para tirar a timidez,
porque a mãe indicou, vai lá fazer teatro porque você tá muito tímido, esse garoto aí. É. E outro extremo que são os, acho que também tem na sua classe, que são alunos que vão no teatro pensando em ir para televisão, trabalhar na Globo, fazer novela, tem isso? Tem. Como é que você lida tanto com um quanto com o outro? Então, aprendi. Porque como é que pode, né? Porque assim, se eu dou aula hoje, sei lá, para uma turma de 20 pessoas, cada um tem um objetivo diferente. De verdade mesmo, assim. Cada um vai estar lá por um motivo. E daí eu começo com todo mundo junto. Primeiro, se olhem, né? Se vejam. Olha quem está aí perto de você. Então, assim, hoje lá no Teatro da Rua Elisa, por exemplo, tem um monte de engenheiro. Porque, imagina, você trabalha ali com cálculos e tal. Uma forma de despressurizar, de abstrair, de aprender a abstrair, né? Então, por mais que pareça diferente, a base é para todo mundo, que esteja aqui. Imagina você ensinar alguém a estar. Todo mundo precisa estar. O engenheiro precisa estar, o ator precisa estar, o cozinheiro precisa estar, né? Então, a base que perceba o mundo, perceba as pessoas, se perceba, é para todo mundo. E as pessoas entendem isso rapidamente, assim, rapidamente. E eu dei aula durante 3 anos no Sesc Taubaté, num projeto que eles chamam de Sesc Gerações, que é uma turma intergeracional. Isso quer dizer o quê? Eu trabalho desde crianças de 8, 9, 10 anos, a idosos com 70, 80 anos, né? Eu tinha um aluno de 81 anos. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito assustada. Eu falei, meu Deus, será possível? Será que dá para fazer isso? Né? Porque nem sabia direito, era a primeira vez, né? Que eles também não sabiam se era certo ou não. Então, eu aprendi nessa mesma prática de, respirar, entender o outro, entender a si, é uma base para todos. E foi incrível. É incrível até hoje, porque daí eu coloquei isso dentro do meu trabalho, assim. Então, eu posso trabalhar com pessoas em situações muito diferentes na vida. Já aprendeu a lidar com cada uma. Aprendi. E todo mundo junto ali. Por quê? Porque essa relação entre eles também é muito importante. Assim, eles aprendem muito junto. E não tem segregação, não tem gueto na vida. Na família, você convive. Todo mundo junto. Não tem, tipo, as crianças vão ficar com as crianças, os idosos vão ficar com os idosos. Quer dizer, algumas instâncias até tenta colocar nesse lugar. Mas a vida, não. A vida, ela é tudo misturada. E a gente pode e deve aprender com as pessoas, né? Então é isso. E daí, a pessoa que quer fazer televisão, ou que, sei lá... E geralmente é assim, uma turma de 23 quer seguir carreira. Não tem... São poucas as pessoas que falam, não, eu quero fazer televisão, ou eu quero fazer teatro. E para essas pessoas, o que elas têm que fazer? Estudar mais e mais e mais e mais, e aqui, fora daqui, com outras pessoas, muitas outras pessoas. Então, isso é uma questão séria para a nossa cidade, porque a gente não tem uma escola de formação, a gente não tem um processo de formação. A pessoa que decide ser ator hoje aqui na região, Jacareí e São José, ela não sabe direito o que fazer. O que eu faço? Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. O artista formado precisa ter um campo de trabalho. Um mercado de trabalho, né? A gente pode dizer. Apesar que os artistas, falar em mercado dos artistas. Mas é um mercado de trabalho, porque onde é que eu vou apresentar? Para quem que eu vou apresentar? Quem se interessa